não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então eu sugiro, como providência metodológica, tá certo? Você se imbuir de uma vez por todas da seguinte convicção: eu não sei quando será o fim do mundo. Portanto, todos os cálculos que eu faço baseado na hipótese que vai haver um fim do mundo intelectualmente controlável por mim, está errada. Toda vez que eu começo a raciocinar acreditando num prazo, por exemplo, parece que o René Guénon diz que vai terminar em 2032. E eu não sei se o mundo vai acabar em 32, mas o René Guénon já terminou em 1950 e pouco. Então, eu não sei se é 2032, não sei se é 10.032, nós não sabemos. A estrutura da história é uma estrutura em aberto. Isso aí é uma coisa que o Eric Voegelin sempre insistiu. Se nós soubéssemos quando é o fim do mundo, então a história teria um perfil identificável. Tá certo? E você poderia controlar intelectualmente. Só que acontece o seguinte: como é que você vai controlar intelectualmente se você ainda está dentro dela? Se você soubesse qual é o curso da história do mundo, você saberia qual é o curso da sua história. Mas você não sabe. Você não sabe se amanhã você vai escorregar numa casca de banana e quebrar a cabeça. Então você não sabe nem isso e quer saber o fim do mundo. Quer dizer que conhecer o prazo final da história é uma coisa autocontraditória. Não é que ela é impossível na prática. Não, ela é impossível em teoria também. Porque é contraditório com a estrutura da estrutura do nosso modo de viver. Tá certo? Mas, se nós também não sabemos qual é o fim do mundo, nós também não podemos avaliar com certeza o curso de qualquer processo histórico, por exemplo, esse da modernidade. Então, ontem houve uma pergunta: a modernidade está no fim? Fala, eu não sei e não dá para saber. Portanto, esta não é uma variável que nós precisemos controlar para orientar nela a nossa vida pessoal e a nossa vida intelectual. Ao contrário, para você conservar, vamos dizer, a sua inteligência em aberto o suficiente para você entender alguma coisa do que está acontecendo, a primeira é você apagar a ideia do fim do mundo. E olha, isso é uma coisa que eu não sei, quer saber, e não interessa saber. Por quê? Porque saber isto é contraditório com a estrutura da existência humana. Só se pode saber isso desde um plano de eternidade no qual eu não estou. Então, isso quer dizer que a ideia do fim do mundo, ela deforma a perspectiva histórica. Deforma de tal maneira que aí você não entende mais nada mesmo. Justamente no instante quando você está pensando que você conseguiu delinear o perfil do conjunto, aí que você entrou para o buraco mesmo, aí você não sabe mais nada mesmo. E isso aí, vamos dizer, a grande lição do Eric Voegelin ao longo de toda a vida dele. Então, olha, a história é um processo em aberto, nós não sabemos como vai terminar, e, portanto, o nosso entendimento do que foi para trás também é limitado. Nós não chegamos a um entendimento, por assim dizer, fechado. O que quer que tenha acontecido no passado pode amanhã ser percebido de uma outra maneira à luz do que aconteceu depois. Não no sentido do movimento revolucionário, porque o movimento revolucionário acha que sabe o que vai acontecer depois e já reinterpreta o passado.
Ao passo que nós temos que fazer a mesma coisa de novo, todos os dias. Opa, aconteceu um treco que nunca tinha acontecido, então isso aí também modifica um pouco a minha visão do passado. Ora, isso acontece na vida de cada um. Se você examinar a estrutura da sua vida, você vê que coisas novas que acontecem podem modificar a maneira como você entendeu o que acontecia para trás. Acontecimentos que lhe pareceram horríveis no momento em que aconteceu podem se demonstrar promissores. Por exemplo, eu já contei para vocês, quando eu nasci, a primeira coisa que eu fiz foi ficar doente por 7 anos. Né? Era horrível, tinha dor todo dia, não conseguia levantar da cama, tinha febre, ficava delirando, tá certo? Né? Tanto que, assim, eu tenho a impressão que aquilo durou 2 dias, porque eu não fiz nada e não pensei nada, só fiquei delirando. Né? Então, bom, foi horrível, mas hoje eu vejo, por exemplo, que isso me deu uma paciência e, portanto, uma vivência de tempo muito diferente dos outros. Mas muito diferente. Por exemplo, se eu prometo para uma pessoa que eu vou fazer vou fazer tal coisa. Passa 1 ano não fiz, 2 anos não fiz, passa 10 anos não fiz, passa 20 anos não fiz. No 21º ano eu vou fazer. Então, já contei para vocês que o projeto de publicar os ensaios reunidos do Otto Mayer Carpo me passou pela cabeça quando eu tinha 18 anos e eu realizei com 48. Esse é um tempo normal. Ora, para quem estuda a história, essa vivência do tempo é muito boa. Quer dizer que quando todo mundo já esqueceu do negócio, não, eu ainda estou lá, eu só botei na gaveta. Não quer dizer que esqueci. Tá certo? E, do mesmo modo, uma série de outras vantagens. Né? Por exemplo, até a minha noção de conforto físico, se eu ficar doente, qualquer coisa, nada é tão ruim quanto aquilo que eu já experimentei. Então eu estou sempre me sentindo ótimo. Nunca parei de melhorar. Até o processo de envelhecimento era, não, eu já fui velho. Agora desisti. Eu fui velho até os 7 anos. Está decrépito completamente. Não, agora estou até melhorando. Então, isso é por causa que... Mas eu só comecei a perceber isso depois dos 50 anos. Antes eu não percebia. Antes eu achava, eu fui muito infeliz, a minha infância foi uma droga. Não foi tão ruim, não. Então, cada um tem experiências deste tipo. Tá certo? E toda a compreensão que nós possamos obter da história, ela vem da nossa vivência de tempo pessoal, não existe outra. Por mais científico e objetivo que você queira que seja a sua concepção da história, né? Você não tem outra vivência de tempo, exceto essa que você tem na sua vida orgânica na Terra. Tá certo? E se a gente perguntar para você sabe quando você vai morrer? Não. Então você não tem ideia da sua vida como um todo fechado. Quando a sua vida estiver como um conceito fechado, você estará irremediavelmente falecido. E daí você já não poderá fazer nada para modificar a sua vida. Ou seja, enquanto você tem a liberdade de ação, você não tem o controle do conjunto. E quando você tiver o controle do conjunto, você não tem mais liberdade de ação. E isso é um elemento constante da estrutura da história. E é por isto mesmo que todos esses maravilhosos projetos de poder que têm aparecido ao longo dos últimos 4 séculos nunca produzem os resultados que prometem e nunca poderão fazer. E isso também nos mostra que certos aspectos da contemporaneidade que nos parecem contraditórios, eles têm uma coerência profunda notabilíssima. Então, quando, por exemplo, você vê que essas passeatas contra o grande capital são financiadas pelo próprio grande capital, eu digo, mas isso é muito lógico. Isso faz parte da estrutura da loucura geral. Não é isso? Acontece que, justamente por causa disso, quer dizer, as tomadas de posição que nós possamos efetuar dentro do conjunto, em geral, são bastante desastradas. Não é isso? Então, quando eu leio, por exemplo, outro dia eu li o artigo do David Kupelian, acho
que até foi publicado no Mídia Sem Máscara. Ah, estamos perdendo a guerra contra a cultura gay. Eu falei, mas é claro que vocês vão perder. É a coisa mais óbvia do mundo. Por quê? Porque tudo na cultura moderna força as pessoas a procurar alívio na fantasia sexual. Mas é tudo. Então, e bom, que alternativa você vai dar para eles, né? O que você tem a oferecer? A salvação? Mas você tem certeza de que a sua via oferece a salvação? Ninguém pode ter essa certeza, porque em primeiro lugar, você também não sabe se você está salvo ou danado. Então você não tem nem para você, como é que você vai dar para o outro? O máximo que você pode fazer é orar e pedir a Deus, como a gente pede diariamente. Olha, tem a prece que apareceu em Fátima, né? Então, levar as almas todas para o céu. Isso é o máximo que dá para você fazer. Não é isso? Então, enfim, esta é a situação a que nós chegamos após 4 séculos de triunfalismo moderno. Essa corrente que se chama o pós-moderno, ela não é pós-moderna de maneira alguma, ela faz parte do ciclo da modernidade, na medida em que ela aceita como fato consumado toda a destruição que a modernidade fez em valores antigos. Mas essa destruição, por outro lado, só vale para um círculo limitado de pessoas. Se nós perguntarmos quantas pessoas estão realmente vivendo dentro do ciclo moderno, eu digo, talvez metade. Vamos dizer, na mais ousada das hipóteses. Tá certo? 50% das pessoas vivem num mundo modernista, iluminista, cientificista, etc, etc. Outra metade não, outra metade está vivendo em ciclos anteriores. Porque a noção de ciclo, que evidentemente é fundamental para nós entendermos isso aí, né? Por exemplo, Giambattista Vico dizer que toda a sociedade atravessa um ciclo, primeiro um ciclo teocrático, depois um ciclo aristocrático, depois um ciclo democrático, que daí termina no caos, e daí o ciclo teocrático é instaurado de novo. Tá certo? Muito bem, qual é a duração dos ciclos? Né? Quando você vai, vamos dizer, vai tentar matematizar a coisa, você vê que um grande esforço de matematizar os ciclos foi feito com relação ao ciclo, à doutrina hindu dos ciclos, por exemplo, no livro do Gaston Jorger, Les 4 Âges de l'Humanité, As 4 Eras da Humanidade. Tá certo? E você vê que o cálculo é tão complexo que é o seguinte, existem ciclos dentro dos ciclos, ciclos dentro dos ciclos dentro dos ciclos e assim por diante. De modo que a duração de um ciclo pode ser de 2000 anos ou de 2 dias. E o ciclo de 2 dias imitará vagamente a estrutura do ciclo de 2000 anos. Ou seja, a ideia de ciclo não é uma ideia matematicamente viável. Os ciclos são analógicos. Os ciclos são simbólicos. Ou seja, um pequeno ciclo simboliza um outro ciclo. Simbolizar, né, já explicava os antigos, um símbolo é a mistura de semelhança e diferenças. A analogia é uma mistura de semelhança e diferença. Ou seja, é a semelhança sobre certos aspectos e diferença sobre outros. Dá para você enumerar as diferenças e semelhanças? Não. Ou seja, o símbolo é algo através do qual você obtém uma vaga compreensão imaginativa de algo que você não pode controlar intelectualmente. Das pessoas podem dizer, mas isso é muito pouco, nós queremos mais exatidão. Eu digo, é? Pois o senhor é casado, meu amigo? O senhor tem uma mulher em casa? Tem. Como é que o senhor controla a conduta dela? Como é que o senhor sabe o que ela vai fazer? O senhor sabe que quando ela chegar lá, ela vai estar lá na cama com o leiteiro? Não, eu espero que ela não faça isso, porque ela nunca fez e parece uma boa pessoa. Eu digo, então o senhor tem uma compreensão analógica apenas. Isso não tem bastado?
Claro que tem. Só quem tem uma compreensão supra-analógica é Deus. Por que é assim? Leiam Santo Tomás de Aquino. A estrutura do ser é analógica. Né? Isso quer dizer que nós podemos conhecer algo do infinito, da eternidade, etc., por analogia com coisas que se passam no mundo terrestre. Né? E você não vai passar disto. Então, isso não está, vamos dizer, apenas na estrutura do nosso conhecimento, né? Mas na estrutura da própria realidade. As coisas que existem no mundo temporal são símbolos de realidades eternas, mas são somente símbolos. Então, quando você investiga essas coisas, o máximo que você deve poder aspirar é uma compreensão analógica. Mas você nunca vai ter nada além de uma compreensão analógica do que quer que seja. Então, se você, ontem alguém citou, né, acho que minha apostila sobre nota, simbolismo e realidade, e vocês verão ali que a perspectiva rotatória, quer dizer, o fato de você poder encarar um objeto por uma infinidade, tá certo, de ângulos, que no entanto estão todos integrados no núcleo, isto também não faz parte da estrutura do nosso conhecimento apenas, mas da estrutura da própria realidade. Então, qualquer objeto, qualquer ente, por mais simples e modesto que seja, ele tem nele mesmo uma infinidade de perspectivas. É? Esta infinidade, então, é, como dizer, um infinito quantitativo em potência. Se você imaginar, por exemplo, você pega aí uma pulga, né? Imagina por quantas situações inumeráveis uma pulga pode passar. Por exemplo, uma pulga pode, assim que ela nasceu, um cavalo passa em cima dela, acabou a sua vida. Tá certo? Mas ela pode se depositar na roupa de uma pessoa ilustre e incomodar essa pessoa num momento crucial da sua vida. E assim por diante. Então, ou pega um objeto qualquer, um palito de fósforo. Veja quantas coisas no mundo você pode fazer com um palito de fósforo. Eu tinha um amigo que foi instrutor de artes marciais da Polícia Federal, e ele me mostrava como matar uma pessoa com um palito de fósforo. Digo, a quem diria, eu fabricante de fósforo jamais pensou numa coisa dessa. Você pode usar o palito de fósforo para acender um cigarro, para acender um fogão, para começar um incêndio, tá certo? Para embrulhar o algodão, usá-lo como cotonete e assim por diante. Quer dizer, é uma infinidade de coisas, um palito de fósforo. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, cada objeto, tá certo? Ele é em si mesmo, quer dizer, um foco de uma perspectiva rotatória, que nunca termina. E a ideia de que nós temos, vamos dizer, o mundo é composto de fatos ou de coisas, como diz Ludwig Wittgenstein, o mundo é o conjunto dos fatos. Eu digo, mas onde terminam e onde começam esses fatos? Existe um fato atomístico, no sentido que você está definindo? Não, um fato atomístico é impossível. Quer dizer, um fato isolado de todos os outros. Né? O que quer que esteja isolado de tudo mais não pode acontecer, porque não tem uma base onde começar e não tem um ponto onde terminar. Então, se há uma coisa que não existe, são fatos atomísticos. Né? Só existem focos de significações analógicas ilimitados que nós conhecemos através da perspectiva rotatória, ou seja, da possibilidade que nós instintivamente conhecemos de poder olhar um objeto sob um número ilimitado de ângulos com um número ilimitado de conhecimentos resultantes. Mas depois que eu digo isso, todo mundo diz, mas eu sempre soube que é assim. Claro que é. Né? Então, agora, quando você examina uma palavra no dicionário, a palavra está definida de uma maneira que limita o objeto. Mas limita intelectualmente, ou seja, de maneira que você não o confunda com outros objetos. Ou seja, aquele objeto é distinto dos outros, mas distinto não quer dizer separado. Não é isso? Por exemplo, ninguém vai confundir um palito de fósforo com um elefante. Não é isso? Mas
existem palitos de fósforos totalmente independentes dos elefantes? Para isso, precisaria existir um palito de fósforo onde inexistisse absolutamente elefantes. Agora, me diga um único palito de fósforo que tenha existido num mundo sem elefantes. Não tem, é? Onde quer que fabricaram um fósforo, tinha um elefante. Podia não estar muito perto, mas ele estava por ali. Está entendendo? Então, os fatos são distintos, mas não são separados. As coisas também são distintas, mas não são separadas. E este jogo né, vamos dizer, do distinção e junção, vamos dizer, esta é a operação fundamental da razão humana. Ernest Cassirer dizia, a função da razão é unir e separar. Então, saber o que está unido sobre que aspecto e o que está separado sobre que aspecto. O que é idêntico sobre certo aspecto e o que é distinto sobre outro aspecto. E o segredo é nunca parar. Está o tempo todo operando essas distinções. E certamente este é o método que nós temos que empregar para estudar esses grandes eventos históricos, porque esse é também o método pelo qual nós compreendemos a nossa porca vida. Não é isso? Então, neste sentido, você vê que todos os esquemas interpretativos gerais que têm nos sido transmitidos há décadas a respeito da modernidade, eles falham porque lhes falta esse senso da tensão dialética. Onde o que quer que você esteja fazendo num sentido, já está tendo uma reação no outro sentido na mesma hora. Por exemplo, você quer a democratização do poder, então todo mundo vai querer o poder. Então, se todo mundo vai querer o poder, o cara que está no poder vai precisar defendê-lo mais do que o antecessor. Então, se você pensa bem, quais eram os mecanismos defensivos que cercavam Luís XIV, Átila o Uno, Júlio César? E compara com os mecanismos defensivos que existem para proteger o Barack Obama ou o Vladimir Putin. Então, se democratizou, automaticamente aristocratizou. Se quer dizer, se espalhou o poder, automaticamente ele se centraliza e vice-versa. Então, esta tensão é que marca, vamos dizer, os limites da ação humana. Quer dizer, nós não podemos agir sem que, isso é definição, toda ação humana tem consequências que escapam do horizonte do seu plano originário. E às vezes o sentido da ação está justamente no seu antagonismo. Ou seja, você está se esforçando para que aconteça uma coisa ali, mas o que vai acontecer é exatamente o contrário, e este será o verdadeiro sentido da sua ação. Então, no mínimo, o estudo da história nos mostra, vamos dizer, os limites da ação humana. Isso não quer dizer, por exemplo, que não possa haver ações humanas de uma envergadura imensa. Por exemplo, quando aquele pequeno grupo de nazistas começou a montar um treco que eles chamaram de Terceiro Reich. O que era para acontecer no plano deles? A Alemanha vai dominar o mundo. Não é isso? O que aconteceu? Exatamente o contrário. O mundo dominou a Alemanha. A Alemanha foi subdividida, até que um pedaço para a França, um pedaço para a Inglaterra, um pedaço para a União Soviética, um pedaço para os Estados Unidos. E todo mundo manda lá, aquilo lá virou a casa de Maria Joana, né? Ora, nós podemos dizer, isso já estava no plano inicial. Eles só não perceberam. Quer dizer, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam conquistando o poder para a Alemanha? Não, eles estavam destruindo o poder da Alemanha. Não é isso? Do mesmo modo, o projeto da Revolução Francesa, agora nós vamos democratizar tudo, falando, não, você vai criar uma tirania monstruosa como nunca existiu antes. E o comunismo a mesma coisa, e a democracia americana a mesma coisa. Nós vamos democratizar, aqui todo mundo vai ter direitos, etc, ninguém manda em ninguém. Ninguém manda em ninguém? Então é o seguinte, quem estiver mandando no momento sabe que ele só vai ficar ali um pouquinho e que, portanto, ele tem que se garantir. Então ele vai criar uma separação monstro entre ele e os demais pretendentes ao poder, e mais ainda entre ele e os cidadãos comuns. Como é que ele vai fazer isso? Ele não pode fazer leis que o protejam. Então ele usa o quê? Meios técnicos. Ou seja, não pode implantar uma ditadura nos Estados Unidos revogando a Constituição. Tá certo?
Mas ele pode, por exemplo, equipar o FBI com instrumentos técnicos de vasculhar a vida de todo mundo e controlar a vida de todos. Isso não é ilegal. Não tem um equipamento que seja proibido. E, naturalmente, por exemplo, quando fizeram esses instrumentos de escuta à distância, essa coisa toda, isso estava previsto na Constituição, eles não podiam prever, porque esses equipamentos não existiam na época. Então, até que o uso desses equipamentos se torne objeto de discussão em matéria de lei, e se chega à conclusão, não, esses equipamentos são muito perigosos, não podemos permitir que use. Fala, mas espera aí, mas se você proíbe legalmente o uso desses equipamentos, o que isto significa? Quer dizer, você tornar uma coisa ilegal não a torna inexistente. Ao contrário, o comércio de droga é ilegal e ele cresce cada vez mais. Então não é um problema, vamos dizer, da proibição legal, do controle legal. É um problema do controle material. E esse controle, por definição, não existe. Então, estão entendendo algo da estrutura da ação humana? Então, a estrutura humana, a ação humana, ela contém necessariamente elementos antagônicos. E quanto mais ambicioso o plano, quanto mais exato o seu planejamento, e quanto mais precisa a sua execução, com mais probabilidade você vai obter os resultados adversos. Porque esse limite é permanente, ele não é transponível. Ele faz parte da própria estrutura. E a percepção disso deveria ser uma coisa natural e espontânea. Mas se você perde a perspectiva da infinitude e da eternidade, e, portanto, a perspectiva da salvação da alma, meu filho, só lhe resta salvar o mundo. Você não tem outra saída. Quer dizer, a busca da salvação do mundo é a consequência necessária da ausência de salvação da alma. Peraí, você pode anotar a pergunta e fazer daqui a pouco, porque nós prometemos que só ia ter pergunta na segunda parte. Então, mas eu já vi por onde vai essa pergunta, ela é interessante, não deixe de fazer não. Então, a nossa passagem por esse mundo é breve, a nossa ação está quase sempre destinada ao fracasso ou a um sucesso muito modesto, a esfera do nosso poder é mínima, e quem quer que coloque qualquer esperança na transformação do mundo é um maluco. Nós não estamos aqui para transformar o mundo. Nós estamos aqui para passar aqui por um breve tempo e depois ser puxados para um outro mundo. Isso é tudo. Não há mais nada além disso. Então, por que nós nos vemos obrigados, às vezes, a tentar entender processos históricos que remontam a 3, 4, 5 séculos? Sempre nós estamos vivendo dentro deles. Algo nós temos que entender. Tá certo? Porém, a própria perspectiva da salvação da alma pode se tornar, vamos dizer, um meio de você ficar mais alienado ainda, na medida em que, baseado na doutrina da salvação, você começa a fazer profecias. Ou seja, o indivíduo reconhece, nós estamos aqui para viver apenas um breve prazo, depois sermos levados para outro mundo, etc, etc. Mas, como eu tenho esta doutrina, eu tenho a doutrina certa, então eu estou na verdade, e os outros estão todos na ilusão. Então, eu, com base na verdade e na Bíblia, eu posso saber o que vai acontecer. Então, o seu próprio meio de salvação virou meio de danação, meu Deus do céu. Ou então, eu estou com a doutrina certa, então estão todos no pecado, e eu vou ter que corrigir todos de alguma maneira. Como eu não posso corrigi-los pela força, eu pelo menos posso falar mal de todos. E pronto, aí você virou um primor de maledicência.
e um primor de incompreensão e de insensibilidade. Então, no entanto, todo esse estudo, ele pode nos ajudar, pode nos fazer muito bem, porque nos induz à humildade e à aceitação do nosso destino, a aceitação, vamos dizer, feliz. Só de você saber que o curso das coisas não depende de você, você não imagina quanto alívio isso me traz. Cada vez que eu vou dormir, eu penso nisso. Eu posso dormir sossegado, que o mundo vai continuar andando, ninguém vai... Ele não está precisando que eu acorde para tomar conta dele, é? Eu não preciso tomar decisão nenhuma, eu posso dormir sossegado. Então, este senso, vamos dizer, de uma espécie de inocência infantil, a isto o Cristo se refere quando ele diz que você tem que ficar como as criancinhas. Uma criancinha, quando dorme, você vê aí o Jimmy dormindo no colo da mãe, né? Ele confia na mãe, ele acha que a mãe, não sei porquê, ele acha que a mãe não vai jogá-lo pela janela, Tá certo? Então, a gente dorme tranquilo, né? Confiando na bondade divina. E, no fim das contas, isso é a mensagem final da história. Não é isso? Então, bom, por enquanto é só. Daqui a pouco voltamos com as perguntas. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo.
uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.